pessoal, eu já acabei aqui mostrar pra vocês que eu fiz as 4 carreiras, certo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aí a gente começou a fazer aqui aquele ponto que fica os 2 pontos baixos juntos, pegando na alcinha de trás. Depois a gente fez 2 pontos baixos centrados, pegando no centro do ponto. E essa foi a primeira, a segunda. E a terceira carreira foi aquela que pegava na alcinha e na cabeça do primeiro ponto baixo da carreira anterior. E aí a gente fez essa última até chegar na 26ª. Eu vou contar aqui pra vocês, é com vocês. A gente começou aqui, os 2 pontos baixos juntos. A gente então começou aqui. Deixa eu botar pra cima, pra ficar mais fácil, certo? Pra todo mundo visualizar bem. Lembrando que sempre você tem que esticar essa parte da bolsa para ela ficar isso aqui bem retinha. Outra dica que eu dou, que eu percebi agora que é interessante. Se vocês puderem fazer um pontinho aqui, pegar a linha e a agulha e começar a costurar, botando a linha por aqui por trás e sair fazendo como se fosse uma costura para que o zíper não corra até um determinado ponto. Acho que aqui tá bom. Ele não vai passar daqui. A mesma coisa vocês fazem nesse lado, a não ser que vocês tenham aquele zíper já pronto. Esse aqui não é o zíper pronto, é aquele de metro que eu peguei e cortei de um lado e do outro. Se você tiver aquele pronto, ótimo. Que aí ele tem aquele ferrinho aqui no canto, né? E na frente também tem 2 ferrinhos, porque aí faz com que ele não corra. Então, isso aqui você tem que esticar direitinho, para que ele não fique criando bolo. E aí, vamos lá, contar aqui. A gente começou aqui os 2 pontos baixos juntos, e daqui até aqui, o final, tem que ter 26 carreiras. Cada dupla de ponto desse que eu vou contar aqui é uma carreira, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, a gente termina aqui na 26ª, certo? Terminando aqui, que eu terminei exatamente aqui, vocês vejam que eu comecei aqui do lado e ele vem caminhando, ele vai... O fechamento ele vai caminhando, certo? Então, vamos lá. Terminei aqui. Vou inserir a agulha no meio desses 2 tracinhos. E vou fazer o fechamento, porque eu vou pegar aqui só, fazer pontos baixos, pegando só na alcinha de trás. E aí, eu vou fazer esse ponto baixo, nem muito folgado, nem muito apertado. Eu vou fazer uma carreira toda de ponto baixo. Uma carreira toda de ponto baixo, pegando na alça de trás. Certo? Não sei se a câmera pegou, deixa eu voltar aqui com vocês. O que foi que eu fiz? Terminei os 2 pontos baixos aqui, um ponto, e aí eu já vou fazer o fechamento pegando nessa alça aqui, levando o fio lá pra trás. Levei o fio lá pra trás, ajusto, ajustei, eu vou pegar, passar a agulha no meio de uma desses fios, que vai 2 pro lado de lá, e vou laçar e fazer uma corrente. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo, né? E eu não posso deixar ele muito apertado. Por quê? Porque daqui pra frente a gente só vai trabalhar com carreira de ponto baixo centrado. Então, não pode ficar apertado demais, senão o crochê vai ficar todo repuxado, certo? Então, essa daqui é uma carreira de ponto baixo, normal, pegando na alça de trás, sem pular nenhum, sem aumento, sem nada, certo?
Quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Terminei aqui a primeira carreira do fundo de ponto baixo, pegando na alcinha de trás. A gente vai fazer agora só carreiras de pontos baixos centrados. Essa carreira agora que a gente vai fazer é uma carreira de ponto baixo centrado sobre cada ponto. Não vai ter nenhuma diminuição, mas a partir da terceira a gente vai começar a diminuir, certo? Então, eu terminei aqui de ponto baixo pegando na alcinha de trás. Vou fazer o fechamento que vocês já sabem, levando isso lá pra trás. Vou ajustar aqui, certo? Olha. Vou inserir a agulha bem no meio do ponto. O meio do ponto, vocês já sabem, tem que sair no meio desses dois tracinhos que fica atrás do ponto baixo, do ponto baixo normal, né? Pega a agulha e traz o fio pra frente e faz a primeira corrente de subida. E aí, a gente vai fazer ponto baixo centrado em cima de cada ponto da carreira anterior, certo? Pronto, agora eu já fiz a segunda carreira, que é a de ponto baixo centrado. O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a diminuir, certo? E aí, nessa terceira carreira de ponto baixo centrado, como é que vai ser? A gente vai continuar fazendo ponto baixo centrado, só que nessa primeira carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos centrados e uma diminuição. E nessa mesma sequência até finalizar, 6 pontos baixos centrados, uma diminuição, 6 pontos baixos centrados, uma diminuição, e repetir essa sequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira correntinha já tô contando como ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse simular o primeiro ponto baixo centrado e não vai fechar. No próximo, vai fazer a mesma coisa. Vai inserir, vai puxar o fio e vai ficar com 3 laçadas na agulha. E aí, a gente vai laçar e fechar os 3. Então, isso aqui é uma diminuição, porque de 2 pontos ficou só um, que é a próxima, que vai servir para a próxima carreira. E aí, a gente vai fazer mais 6 pontos baixos centrados. 2, 3. Chegando aqui no final da terceira carreira, o que foi que eu fiz? A mesma coisa, sequência. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma diminuição. Aí, aqui já tá chegando no fechamento e só faltam 1, 2, 3, 4 pontos. Fiz uma diminuição aqui, não dá pra fazer 6 e o fechamento. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos centrados e esses últimos 2 pontos eu vou fazer uma diminuição, certo? Então, 1, 2, e aqui eu já tô fazendo a diminuição e eu vou fazer o fechamento, como a gente vinha fazendo antes. Continuar com ponto baixo centrado, certo? E agora, depois de ajustar aqui direitinho, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5.
E no próximo, a gente vai pegar e fazer uma diminuição. E vai continuar nesse jogo, nessa sequência, até chegar ao final. Então, 1, 2, 3. Voltei aqui, terminando a quarta carreira. Então, fiz 5 pontos baixos centrados, uma diminuição e sobrou 3 pontos. Então, aqui eu só vou fazer os 3 pontos sem nenhuma diminuição, certo? Vou fazer o fechamento. Opa, é o fechamento de centrado que eu tô esquecendo. E aqui a gente vai seguir na sequência. 4 pontos baixos centrados. 1, 2, né? 3, porque a correntinha de subida já tá contando como 1. 4. E uma diminuição. E a gente vai seguir essa sequência até chegar aqui o final. Aqui na quinta carreira, a gente fez 1, 2, 3, 4, começou a quinta e tava fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Fiz a última diminuição e sobrou 3 pontos baixos para fazer 3 pontos baixos centrado. 1, 2, 3. E aí a gente vai fazer o fechamento para continuar. Aqui eu vou fazer 3 e uma diminuição. Então, 1, 2, esse aqui é o segundo. 3 e uma diminuição aqui. Dois, 3, e uma diminuição. E vou fazer isso até chegar mais perto do final. Agora, eu tô terminando aqui a sexta carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz uma diminuição e aqui tem os 3 finais. Fiz um e nos 2 últimos eu vou fazer uma diminuição, certo? Vou fazer o fechamento. E vou fazer a sequência 2, uma diminuição, 2, uma diminuição, até chegar no final. Então, 1, 2 e uma diminuição. Aqui.
mais e uma diminuição. Tô finalizando aqui essa carreira, que é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7ª da base. Tava fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição, terminei na diminuição e só sobrou 2 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos normais. Certo? E aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma diminuição, ponto baixo, uma diminuição. Fazer o fechamento. Sempre fazendo ponto baixo centrado, para o fundo ficar bem fechadinho, certo? Então, um ponto baixo e no próximo já faz a diminuição. Ponto baixo, centrado. Agora, no finalzinho fica meio chato, mas é assim mesmo. E agora uma diminuição. E eu vou fazer essa sequência até o final. Aqui nessa outra carreira, que é um ponto baixo, uma diminuição, sobraram 2 pontos. Então, aqui a gente já vai fazer outra diminuição. Então, na sequência, os últimos 2 vão ser diminuições, certo? Isso aqui tá muito aberto. E aí, eu vou fazer o fechamento. Aqui. Tendo feito esse fechamento, percebam que falta bem pouco pra gente fechar completamente isso aqui, né? Pronto, pessoal, agora vai ser a última carreira antes da costura. Eu vou fazer só diminuição, certo? Então, eu levantei essa aqui e agora eu vou uma correntinha e agora eu vou fazer só diminuição. É bem chatinha, mas é assim mesmo. Só tem mais uma diminuição. Tô fazendo tudo com vocês para vocês verem como é um pouco difícil, não é difícil, é dificultoso, né?
mas é assim mesmo, para vocês não estranharem. Pronto, na última, a gente vai cortar o fio, pegar um bom pedaço de fio, melhor que sobre, e a gente vai queimar isso aqui. Então, já puxei o fio que tava na agulha, e agora eu só vou pegar, ajudar aqui com a mão, e vou só colocar ele passando eu vou colocar pela de baixo que fica um espaço grande aqui entre um ponto e outro. Não tem problema, eu vou pegar aqui embaixo para ele fechar o buraquinho direito. E aí eu vou pegar só na argolinha de cima dos pontos que se fizeram aqui, certo? Posso fazer aqui de novo nesse primeiro e vou puxar e apertar para que isso aqui fique bem fechadinho. Tendo feito isso, eu posso colocar isso aqui por dentro. E eu vou prender ele aqui dentro, esconder o fio, né? Dar umas... Eu posso até fazer assim, colocar ele pra dentro, pra poder conseguir prender. Por aqui. Cortar, queimar essa ponta para que ela não fuja, certo? E levar o fundo de volta para fora, pra gente montar a bolsa direitinho aqui. Lembrem sempre de deixar essa parte aqui bem folgada, para que o zíper não fique assim. Ele tem que ficar assim, o mais retinho possível, certo? Aqui ele ficou muito folgado, eu acho. E façam aquilo que eu falei para vocês de prender nas pontas. E aqui a gente pode colocar um tassel, tipo esse, e a gente pode colocar essa alça, ou por aqui pelo lado de dentro. Assim.
Então, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, certo?